hoje. E, enfim, agradecer a presença do Cristiano, da Global Doctors for Choice, da Carolina, da Engenharia Número e da Natália, da Global Health Strategies. Hoje a gente vai fazer um debate super legal sobre acesso à informação, transparência, enfim, e tudo que concerne informação e aborto legal no Brasil. Para vocês que não conhecem o artigo 19, né? Eu sou a Júlia do artigo 19, eu trabalho na equipe de acesso à informação. A Artigo é uma organização que trabalha com acesso à informação e liberdade de expressão desde 87, né? A gente tem escritórios em 9 países, né? O escritório do Brasil é o responsável pela América do Sul. A gente trabalha... E por que a gente está trazendo um debate sobre direitos sexuais e reprodutivos, né? A gente enxerga o acesso à informação e a liberdade de expressão de duas maneiras, né? Primeiramente, a gente vê como um direito humano que tem um fim em si, que é do indivíduo poder se expressar e poder acessar informações sem barreiras, mas a gente também enxerga como se fosse um direito instrumental para você poder acessar outros direitos humanos também. Para além disso, a gente também acredita que não existe efetivação de políticas públicas se não houver acesso à informação, né? E é por isso que a gente está, enfim, falando hoje, por exemplo, sobre aborto legal no Brasil, né? O nosso ponto de partida, na verdade, foi uma pesquisa feita pela Católica pelo Direito de Decidir, UNIVOP, em 2005, sobre percepções e aborto, sobre aborto no Brasil. A pesquisa apontou que 95% das mulheres desconheciam, não tinham informação sobre violência sexual e acesso ao aborto no Brasil, e que 48% das mulheres também não fazia ideia de quais eram as situações em que o aborto poderia ser feito legalmente, né? Então, a gente fez uma pesquisa, assim, ainda que informal, dentro da equipe de acesso, e, enfim, a gente separou de duas maneiras, né? A gente fez uma pesquisa através de transparência ativa, que é o tipo de informação que já está disponível pelo órgão público de maneira ativa, né? Que o órgão público disponibiliza pra gente, e a gente também analisou alguns dados que a gente conseguiu por transparência passiva, que é através da agência de informação que já está disponível pelo órgão. Em transparência ativa, a gente analisou, por exemplo, se os sites do Ministério da Saúde, né? Tanto de órgãos federais quanto de órgãos municipais e estaduais, de secretarias municipais de saúde, estaduais também, continham, por exemplo, uma página específica sobre direito ao aborto, sobre saúde da mulher, se essa página sobre saúde da mulher tinha algum tipo de recorte racial, então se falava sobre saúde de mulheres negras e também saúde de mulheres indígenas, né? E também se tinha uma parte especial sobre mulheres trans, por exemplo. Na transparência passiva a gente pediu alguns dados sobre mortalidade materna, sobre que, inclusive, depois conversando com as meninas que vão conversar aqui comigo depois, né, descobri que não é muito bacana, né, usar a maternidade para poder falar do aborto, né, que maternidade enfim, outra coisa. Acho que seria legal vocês falarem disso na fala de vocês, se vocês tiverem interesse. E, bom, e o que a gente descobriu, no final das contas, é que praticamente não existe informação sobre isso nos sites oficiais, e que a qualidade da informação que a gente recebia era muito baixa, né? Então, como que a gente analisa, né, uma informação que a gente recebe por transparência passiva? Se a gente pede um banco de dados, por exemplo, ele tem que estar numa linguagem acessível, ele precisa estar em formato aberto, e muitas vezes não é isso que acontece, né? Também, em transparência ativa, a gente percebeu que as informações elas não estão centralizadas, então é difícil você achar uma página específica sobre saúde da mulher em alguns órgãos, e também os sites eles estão muito heterogêneos, então existem sites que estão muito bons, então que tem muita informação, e muita informação verdadeira, porque isso também foi uma coisa que a gente analisou, se existia informações falsas ou imprecisas, né? E outros sites eram péssimos, não tinham informação. O que a gente viu de informação parcial, na verdade, é que normalmente se tem muita informação sobre como acessar aborto legal em caso de violência sexual, mas nos outros casos, que é no caso de feto anencéfalo e risco à vida da mulher, né, não da mãe, em risco à vida da mulher, é difícil de
obter informações, né? Mas, de modo geral, uma coisa que assustou a gente é que não existe, por exemplo, uma lista fechada de hospitais que oferecem esse tipo de serviço, né? Então, eu acho que o nosso ponto de partida, e aí eu já passo a minha fala pro Cristiano, eu acho que, aliás, a questão é que como não existe esse tipo de informação, é impossível que as pessoas consigam ter acesso a esse serviço, né? Então, principalmente mulheres pobres e mais vulnerabilizadas. Então, enfim, queria passar a palavra para o Cristiano, que vai falar um pouco sobre a luta dele, né, também, no aborto legal no Brasil. E vai falar um pouco mais dessa parte. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer do fundo do coração a oportunidade de estar aqui com vocês, a Júlia e o Arquivo 19, por essa chance de estar conversando sobre um tema que é tão complexo, muito conflituoso e que traz tanta dor e sofrimento para a vida das mulheres, né? Então a ideia, quando ela disse que seria interessante, o foco seria transparência, informação, trazer um pouco da história, da magnitude do problema, né? O que nós temos de consistência jurídica e normativas para dar qualidade de assistência a vítimas de violência e para a interrupção da gravidez nos casos previstos em lei no Brasil, e como andam, né, a percepção dos médicos, dos serviços, e a implementação de serviços e do acesso das mulheres a esse atendimento. Então, pedir licença a vocês para passar a PowerPoint, assim também me ajuda na condução da apresentação. Então, dificuldades de acesso e da implementação de serviços de aborto legal, né? Primeiro, lembrar que nós estamos muito mal na fotografia, né? Assim, quer dizer, nós estamos muito mal na fotografia mundial, né, em relação a dos permissivos legais em relação ao aborto. Nós estamos nos 25% de países do mundo com legislação mais restritiva em relação ao abortamento, né? Isso apenas em 3 condições: se não é para salvar a vida da mulher, se a gravidez é decorrente do estupro, e mais recentemente o Supremo Tribunal Federal nos deu esse presente que é a encefalia. Ainda insuficiente, mas é um avanço, e quase aí 80 anos nós não tínhamos mudança nenhuma nessa legislação. E essa é a realidade dos estupros no Brasil, dados do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, são 49.400 estupros anualmente, né, por ano. E eles vêm aumentando, ano a ano. Na taxa seria 24 estupros para cada 100 mil habitantes, ou seja, comparar com outro país, Holanda, Bélgica, 4 para cada 100 mil habitantes. Tá? E lá os números são muito mais fidedignos e verdadeiros do que esta que são coletas de boletim de ocorrência. Mulheres que foram na delegacia de polícia fazer as ocorrências. Assim que a cada 10 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. E quando a gente vê o que o SUS apresenta de atendimento, é decepcionante, né? Parece que vai muito mais as mulheres na delegacia do que no sistema de saúde. Não é verdade. As mulheres vão muito mais no sistema de saúde do que nas delegacias para fazer ou a denúncia ou fazer o atendimento. Ocorre que a notificação dos casos pelo sistema de saúde é muito ainda desigual no país e de maneira insuficiente. Ele vem crescendo ano a ano, mas, na verdade, essa é a ponta do iceberg, né? Se acredita que, em projeções epidemiológicas, alguns estudos apontam que não devemos ter entre 300 mil e 500 mil estupros ao ano no país. Só para vocês também terem uma noção, quem é mais impactada, né? Vejam que 50% ou mais são meninas até 13 anos. E as adolescentes com 18%, ao redor de 70%. 2/3, né, são adolescentes e meninas vítimas de violência.
A outro aspecto que eu acho que também é muito impactante é a questão do estupro coletivo. Vejam as crianças, meninas até 13 anos, 43% delas sofreram a violência com 2 ou mais violadores na ocorrência. O que dá para imaginar que deve ser, do ponto de vista do terror, da experiência traumática, esta situação. E o outro aspecto da vulnerabilidade, 10% dos estupros são de vítimas deficientes, sejam deficientes físicas, mentais, visuais, mulheres que não têm condição nenhuma de se defender, né? Mostrando a crudeza, né, da monstruosidade desse tipo de crime. Um outro aspecto que é muito dramático também é que, principalmente as menores e as meninas, têm como agressor pessoas da sua relação pessoal, conhecidos, amigos, pai, padrasto, né? São os principais agressores e vitimizadores destas crianças. Justamente com quem elas deveriam estar mais acolhidas, mais protegidas, são os seus algozes, né? E um outro dado muito interessante também do SINAM, do Ministério da Saúde, nesse estudo do IPEA, é que 42% das vítimas de violência sexual no Brasil já haviam sido violentadas anteriormente. Olha que coisa terrível. Muitas delas são as meninas adolescentes com vitimização crônica, né? Abuso por meses, anos da sua vida com o agressor que a abusa cronicamente. E um outro aspecto que eu gostaria também, nessa introdução, para desmistificar um pouco mais, é que eu costumo escutar de colegas médicos esclarecidos que deveriam estarem mais sensíveis com a relação da violência. Não, o estupro é mais da menina da balada, aquela que vai na boate, no bar, né, no fim de semana. Só 2,7% estão relacionados a esse tipo de atividades, né, do bar, dos similares, do lazer. A grande maioria das vítimas foi estuprada na residência, na via pública, voltando da escola, indo para a faculdade, voltando do mercadinho, né? E isso, de fato, mostra que aliás, não digo uma de vocês, um de nós aqui pode ser vítima de estupro. Os dados eu não trouxe aí para não aumentar muito, mas os dados do município de São Paulo, 25% das notificações de estupro são de meninos ou homens, né? Sexo masculino. Então não é apanágio apenas das mulheres, mas evidentemente que o recurso de acesso à saúde inexiste, né? Praticamente na condição de um homem ou de um adolescente que foi vítima de uma violência dessas. Eu acho que o grande problema da visibilidade começa pelo muro do silêncio. Essa realmente é o que acontece com aqueles que têm experiência de atender vítimas de estupro, é o medo, pavor, medo, desespero de denunciar, medo do interrogatório da polícia, de não ser acreditada. Nossa, eu vou ter que ir lá no IML, aquele lugar onde faz autópsia de cadáver para fazer exame de corpo de delito. É medo. Ele não quer saber de polícia, né? Medo da vingança do violador. Às vezes é o chefe do tráfico da comunidade onde ela vive, ela sabe que não vai ter proteção, né? E de não ser acreditada, de ser humilhada, tudo consequência de uma sociedade androcêntrica, né? Uma sociedade machista, consequência do abuso de poder, né? Da sociedade brasileira em relação ao mundo. Só para também trazer um pouco mais de pimenta na nossa discussão, aqui para mostrar que existem, mesmo na esfera da justiça, dos promotores, defensores, situações dramáticas, né? Essa é uma decisão real, verdadeira, de um estuprador, Fernando Cortes, pego em flagrante, processado, chegou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Essa sentença está nesse livro da Silvia Pimentel, Estupro, Crime ou Cortesia, e a decisão do juiz foi essa. Será justo, então, o réu Fernando Cortes, primário, trabalhador, sofrer pena enorme e ter a vida estragada por causa de um fato sem consequências oriundas de causa virgem? Afinal, amorosa com outros,
vai continuar a ser. Com Cortês assediou até se entregar. E o que em retribuição lhe fez Cortês? Uma cortesia. Então, para esse juiz, né, o estupro seria uma cortesia. E esse estuprador foi liberado, né, pela justiça. Por que as mulheres, então, não se rebelam e denunciam? Veja aqui o exemplo do Marelo. 4.000 queixas de crimes sexuais, 300 estupradores levados ao tribunal, 2 agressores condenados. A gente começa a entender, né, vamos dizer, esse conhecimento subconsciente, né, das mulheres. Não adianta fazer isso. Eu vou ser só desgastada, humilhada, né, e os agressores não vão ser condenados. Mas a verdade é que até 89 não existia atendimento nenhum a vítimas de estupro no país. A partir da prefeita Luísa Lundina, numa portaria que criou a obrigatoriedade do atendimento médico para o abortamento legal nos hospitais do município, é que se estabeleceu o primeiro programa público, depois de 49 anos de lei, né, de Código Penal, de 1940, as mulheres precisaram esperar quase meio século para ter acesso a um direito legal, a um direito civil, a um direito constitucional, que era interromper a gestação na situação de estupro. Essa foto é de uma lembrança muito querida para mim, 30 anos atrás. Eu era bem magrinho naquela época, mas eu queria mostrar para vocês esse manualzinho aqui, Manual para o Estabelecimento de um Serviço de Atendimento para o Aborto Previsto em Lei, que nós escrevemos em 96. Eu estava hoje pegando coisas lá, você me falou um pouco da história, né? E eu me surpreendi com uma porção de questões que falam exatamente do acesso à informação, da divulgação, do fluxo, que tudo nós estamos discutindo ainda hoje, 2018, e já com um único serviço. Naquela época, nós já vislumbrávamos que essas eram as principais barreiras. Na sequência, se publicou um artigo, Aborto Legal por Estupro, o primeiro programa público do país, nessa revista indexada mundialmente do Conselho Federal de Medicina, traçando a experiência do programa de aborto legal do Hospital de Jabaquara. E, para surpresa nossa, nós fomos assediados pelo IPAS, assediados no bom sentido, mas são organizações que estudam mundialmente esse problema, né? Pela FIRO, pela FLASOG, e se propôs a organizar um encontro na Unicamp com os 30 professores das maiores faculdades de medicina, professores de ginecologia e obstetrícia, em 1996. E daí se mostrou que ninguém sabia nada de aborto legal. Mas aborto legal não precisa de autorização judicial, decisão do juiz. Que aborto legal é esse? Os professores de medicina falaram, né? E saiu daquela primeira oficina a organização de vários fóruns anuais para atenção ao aborto legal. E destes fóruns foram construídos coletivamente por aquelas pessoas os protocolos clínicos de atenção a vítimas de violência sexual. O que fazer na emergência, como dar seguimento, acolhimento, atendimento psicossocial, o aborto legal, os cuidados, né? E que depois foram incorporados nas normas técnicas do Ministério da Saúde a partir de 99. E aqui estão as normativas que nós temos. Poucos países do mundo têm normativas com essa qualidade e esta profundidade dentro da restrição legislativa que nós temos no país, né? E se eu pergunto, se tivesse aqui, são 20 pessoas, 20 médicos, quantos deles já leram essas normativas? Acho que não dá 10% de diferença, né? É que essas do meio são as mais importantes, né, de atenção à prevenção do agravamento aos agravos da violência sexual, atenção humanizada ao abortamento, aspectos jurídicos da atenção, enfim. Eu aconselho aqueles que se interessam pelo tema, porque ele está escrito num vocabulário multidisciplinar, né? Então, um profissional de nível superior, bem acessível para compreensão.
E eu trouxe também o que se construiu de legislações ao longo destes anos para atendimento de vítimas de violência sexual. Não vou cansar vocês, eu vou pensar a última, a Portaria 1508, que estabeleceu o procedimento de justificação e de autorização da interrupção da gravidez prevista em lei no SUS. É uma regrinha do Ministério da Saúde aos médicos. São 5 passos. Não precisa de justiça, de polícia, de nada. Em 2013 saíram 2 legislações muito importantes que dão uma consistência, uma garantia espetacular para quem... e uma obrigatoriedade, o Decreto 7.958, que traça diretrizes para atendimento das vítimas por profissionais de segurança pública, ou seja, polícia, delegados, investigadores, delegadas da Delegacia da Mulher e os profissionais de saúde do SUS. E a Lei 12.845, que, olha o que ela diz, dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual no Sistema Único de Saúde. O que ela diz é que todos os estabelecimentos de saúde têm a obrigatoriedade, não é um favor, é lei. É crime se não estiver fazendo atendimento à violência sexual. E o integral diz atendimento emergencial, segmento ambulatorial ou em consórcio com um ambulatório e aborto legal e seguro, nos casos previstos. Depois eu vou mostrar o número de serviços que nós temos, Se nós temos 5.000 maternidades no país, vocês fazem a conta quantos estão desrespeitando a lei. E aí eu acho que a Ana Paula vem, A defensora pública. Sim. Eu acho que essa é uma ação da Defensoria Pública, da Promotoria Pública. Ação civil pública, os serviços de saúde não cumprem com a lei. E essa portaria em cima, que obrigou a notificação de violência no prazo de 24 horas, até 24 horas do estudo. E que também, ainda como eu mostrei anteriormente, não está sendo totalmente respeitado. Quais então são as barreiras de informação? Mulheres não sabem, têm pouca informação, como o teu breve estudo mostrou. Os profissionais de saúde também desconhecem legislação, protocolos, procedimentos, normas e sequer imaginam que venha a ser direitos sexuais e reprodutivos. Eu costumo, quando estou numa reunião com colegas, como enumerar direitos reprodutivos? Quem consegue? Direito à saúde. 2, quem mais? Direito a equipamento, direito a tecnologias reprodutivas. Vai até o planejamento familiar. São 12, direitos reprodutivos. Então, assim, nós estamos séculos atrasados na questão da informação aos serviços de saúde. Mas não só os profissionais de saúde. Vejam que esse é um estudo que está publicado no Manuário de Segurança Pública sobre as delegacias especializadas de atendimento à mulher. E foi perguntado aos profissionais que fazem atendimento lá: você acha que a delegacia é suficiente para atender a demanda? 50% acham insuficiente. Você já recebeu treinamento para atender especificamente mulheres vítimas de violência? 52% não. Uma delegacia de atendimento à mulher especializada, onde 52%, esse é um número brasileiro, foi a amostragem do Brasil, não foram sequer capacitados para acolher, receber, compreender todas as nuances da violência, do abuso, da violência doméstica, do estupro, as diferenças que existem entre meninas, as adultas, o impacto emocional, psicológico, a importância da proteção dessas menores, das profilaxias, da coleta de vestígios. Então, realmente é desesperadora a situação das mulheres vítimas de violência. Não só no sistema de saúde, mas também nas delegacias. Esse é um estudo que mostrou que 2/3 dos médicos acreditavam ser necessária a autorização judicial para um aborto previsto em 2007. Não mudou muito, não. Vou mostrar outros mais atuais.
Então, dessa desinformação acabam se criando barreiras administrativas, né? Processos burocráticos obstrutivos decorrentes de desinformação e onde se colocam procedimentos ou acrescentam-se passos que são desnecessários do ponto de vista do atendimento, que a lei não exige, né? Muitos ainda solicitam uma autorização do juiz, o exame de corpo de delito, a realização do BO, se bem que agora, recentemente, aí, pela nova lei da importunação sexual, isso vai passar a ser de processo incondicional, né? Vai ter que fazer investigação policial, o que eu acho que é um equívoco brutal, mas enfim. E até a aprovação do Conselho de Medicina teve quem respondesse, né? Ao que esse outro estudo mostrou, os documentos dos serviços que faziam aborto legal. Só um quarto deles, 25%, solicitação da gestante. A grande maioria, documentos desnecessários e criando burocracia e atraso no atendimento. Muitas unidades não dispõem, né, de serviços que façam esse atendimento. Aquelas que dispõem também são insuficientes, muitas vezes, em medicamentos para fazer o tratamento do aborto e de equipamentos para fazer um aborto legal e seguro. E tem a questão da objeção, da recusa de cuidados por objeção de consciência de médicos e profissionais de saúde. E pasmem vocês, até pessoal não ligado à execução do procedimento. Maqueiro, motorista de ambulância, se declara objetor, que numa situação que ele não pode ser objetor. O objetor é o executor do processo, mas isso é uma outra discussão que é bem longa, né? O projeto Superando Barreiras, né, também que implementa serviços de atenção à violência e de aborto legal. 18 hospitais responderam ao questionário. Quais as principais barreiras? Primeiro, aí, a recusa dos médicos em realizar o aborto, falta de interesse dos médicos nas capacitações, insuficiência de profissionais capacitados e compromisso dos gestores insuficiente. O que a gente sabe, né, eu acho que isso mereceria um estudo, é que municípios, estados, principalmente municípios, que têm gestores, secretário municipal, área de coordenação da saúde da mulher, muito envolvidos, compromissados com a necessidade das mulheres, compromissados com os interesses sociais, com o atendimento à violência, eles têm melhor, né, capacitação, menos objeção, menos implantação de protocolos. E continuo. Os estudos que se sucedem, esse é um estudo que perguntou ao secretário municipal de saúde de 179 municípios com mais de 100 mil habitantes no Brasil. Quais os motivos para o senhor não ter serviço de aborto legal? Não pense que é esporádico, não. Diariamente, serviços aqui de São Paulo recebem meninas, mulheres vindas de Goiás, que passou no hospital há 2 meses atrás, com 8 semanas, chega com 18 semanas em São Paulo. É diferente, né, você fazer um procedimento médico técnico com 8 semanas, que você resolve com 4, 8 comprimidos, do que um procedimento com 4 meses. Né? Então, vocês não sendo médicos, mas existe uma diferença técnica muito, mas muito grande, né? De riscos, de complicações, etc. Para finalizar um pouco, agora acelerar um pouquinho, objeção de consciência, né? Esse é um estudo da professora Débora Diniz, da Universidade de Brasília. Eu tive a oportunidade de contribuir com esse estudo. Foram 2.000 médicos tocoginecologistas filiados da Febrasgo que responderam a esse questionário, e depois uma amostragem foi acessada via telefone. Então, 81% desses 2.000 médicos sócios da Febrasgo, imaginando que são os que mais de educação médica continuada tem dentro dos demais, ainda solicitam boletim de ocorrência e autorização judicial. E quando se perguntou a esses 50 médicos, né, eles mostraram que fazia a mulher repetir a história várias vezes para várias pessoas, tentando pegar alguma
fraqueza, alguma incongruência, quando na verdade o estupro tem uma memória fática, a memória assim, sensorial, é o cheiro do estuprador, é a barba do estuprador que raspa a mulher, que ela lembra, ela tem aquela descarga de adrenalina, é a tatuagem, a cronologia do estupro, se foi antes do fim de semana, que data foi, aquilo apaga, fica as sensações que causam a memória da mulher. Então é muito comum elas se confundirem na história de dias. E às vezes, uma questão de dias, o médico se recusa a fazer a interrupção achando que ela está mentindo. Às vezes nem leva em conta que o ultrassom também tem uma variabilidade. O ultrassom não é matemático, né? Quanto mais precoce a idade gestacional, mais fidedigno. Mas mesmo assim erra 3, 4, 5 dias. Até 20 semanas pode errar. Uma semana, 10 dias de idade gestacional. Então, se não bate exatamente, mas calma, tem uma pequena variação, né, que pode ser um erro, uma confusão da mulher. 43% dos médicos se declararam objetores quando eles estavam inseguros se a mulher estava dizendo a verdade. Nós não somos juízes, policiais, investigadores, né? O que é claro, e esse estudo mostra muito claramente, é que a questão dessa ambiência moral retrógrada, essa influência da religiosidade na discussão deste direito reprodutivo, ele acaba alterando o propósito daquele que deveria ter como papel acolher, da qualidade na assistência, e ele passa a incorporar um papel que não é do médico, que é da polícia, que é do juiz, que é, né, de investigação. Eu acho que eu resumo em dois slides dessas dificuldades. Informação. O desconhecimento da lei e das normas, barreiras e mitos sobre a violência sexual, desconhece o impacto, a magnitude, não sabe o que são os direitos reprodutivos, como direitos humanos inalienáveis, medo de ser enganado, descrença na mulher, né? A questão da proteção do feto, dúvidas, medo, e aí burocracias se criam, e claro, tudo mesclado com essa objeção de consciência que não é muito clara, né? Que é um pouco, vamos dizer assim, na verdade, utiliza-se, é mais fácil para os profissionais dizerem eu sou objetor, já que ele não tem muito apoio do gestor, do chefe, do diretor. Então eu sou, nem que ele não seja, eu sou objetor porque eu tenho alguma insegurança. E acaba criando uma situação de obstrução e de omissão de socorro. Objeção de consciência não é omissão de socorro. Objeção de consciência só pode ser estabelecida após o respeito dos direitos daquela pessoa que tem aquele direito. Existem direitos em conflito, evidentemente. O direito daquele executor de ter a liberdade de expressão, de ter uma crença que é muito profunda, né? Mas isso não impede que ele tenha que dar informação clara, tranquila, e o encaminhamento ágil daquela mulher para que ela não perca tanto tempo e não tenha prejuízo no seu atendimento, na sequência do atendimento a um serviço que vai fazer, né, atenção. E o que é mais incrível de tudo isso, por isso que eu sou otimista, eu acho que na verdade essa questão da objeção de consciência precisa ser melhor trabalhada e ela não é tão expressiva aqui no Brasil. Porque nós estamos falando de uma corporação médica que talvez seja a mais progressista do ponto de vista da percepção do que ele entende como deveriam ser as situações em que o aborto deveria ser legal e acessível, em que circunstâncias. Vejo que esse estudo do professor Aníbal mostrou que quase 90%, né, para salvar a vida da mulher na anencefalia, no estupro, para preservar a saúde física 61%, que nem é, né? E saúde mental 38%, e apenas 3% contra em qualquer circunstância. E aqui essa é a realidade do número dos hospitais que fazem aborto legal no Brasil. Até 2006, nós tínhamos um crescente, chegamos a 69 serviços de aborto legal, que é a opção da gravidez prevista em lei,
Em 2015 eu fiz um levantamento através da tabela do CNES, do Ministério da Saúde. Você tem toda uma sistemática, e achei 63 hospitais cadastrados que haviam feito pelo menos uma interrupção da gravidez no Brasil. Em 2008, eu tive essa informação agora, fim de semana passada, no Congresso Mundial da FIGO, onde da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, onde a professora Sandra Fonseca fez uma revisão sistemática sobre aborto legal no Brasil e mostrou que nós temos 37 hospitais que estão fazendo interrupção, né? Tirando um pouco da cola daquele documento, daquele manualzinho de 96, e é surpreendente como ele ainda é atual hoje. Ativar a vontade política, sensibilizando grupos responsáveis por políticas de saúde. Capacitar o quadro de profissionais para oferecer serviços de alta qualidade e seguros. Né? Então, a capacitação dando no momento atual sobre valores, bioética, direitos reprodutivos, né? Para que eles entendam melhor gênero, violência sexual, direito ao aborto legal. Capacitação e treinamento sobre as legislações e as normas de violência e as técnicas, né, de atendimento de qualidade. E, prioritariamente, informação e esclarecimento sobre o que é objeção de consciência e quais os seus limites. São poucos os países do mundo que regulamentaram, e me preocupa muito, talvez nessa onda que nós estamos passando, porque já houve país que regulamentou objeção de consciência institucional, ou seja, hospitais vinculados à religião, por exemplo, né, podem se declarar objetores. E é uma velocidade, vamos dizer, acadêmica, porque só pode ser objetor quem tem consciência, né? Um hospital tem consciência. O indivíduo executor é que pode declarar objetor. E nós temos muitos hospitais, organizações sociais administradas por OS vinculados às igrejas, né? E, por fim, estabelecer um fluxo de atendimento que seja transparente, de conhecimento de todo o sistema de saúde e de, principalmente, das mulheres. Claro que divulgando nos canais mais expressivos, né, para melhorar o acesso e o conhecimento das mulheres ao serviço. Acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado pela atenção. Obrigada, Cristian. Obrigada, Cristian. Acho que na sua fala ficou muito claro que essa falta de acesso não prejudica apenas as mulheres, não prejudica as mulheres só a ir atrás do serviço, né? Senão também no provimento desse serviço, né? Que os próprios médicos estão desinformados sobre o que é o aborto legal no Brasil, né? Acho que isso, inclusive, é prejudicial porque é um dos principais motores, inclusive, para subnotificação, né, e produção de dados e produção de informação do próprio poder público sobre isso, né. Aí, para falar um pouco de dados para a gente, eu queria chamar a Carolina de Assis para falar com a gente. Sim. Bom, meu nome é Carolina. Tudo bom? Eu sei que todos conhecem Gênero e Número, que é uma organização de mídia. A gente trabalha com dados com foco em questões de gênero. Nossa principal plataforma é um site em que a gente produz jornalismo orientado por dados. E certamente assim, a gente tem uma cobertura consistente sobre aborto, né, desde a fundação do GN, que foi em agosto de 2016. E pois a questão dos dados, né, justamente no debate sobre gênero tem muita desinformação
E a gente julga que com dados fica mais difícil as pessoas refutarem, né, certos problemas. E, então, assim, é uma boa ferramenta justamente para qualificar o debate, para trazer pontos que talvez não tivessem sido abordados. E aí, daí, queria trazer só alguns exemplos do que a gente já deu sobre aborto e que são bastante acessados ainda no nosso site. Tipo, essa é uma matéria de 1 ano atrás, que a gente fez sobre legislação da América Latina. A gente fez uma cobertura também sobre a Argentina, sobre o debate todo que rolou esse ano lá, inclusive com dados da Argentina, que é super interessante. Várias coisas que você trouxe aqui na tua fala foram debatidos também na Argentina, em termos de, como você falou, a objeção de consciência dos hospitais. Eles queriam colocar isso na lei e, enfim, as argentinas, claro. Enfim, então muito. A gente tenta trazer esse olhar regional, porque tudo reverbera, né, na nossa luta aqui no Brasil. E mais recentemente a gente fez uma edição sobre direitos reprodutivos e nossa, digamos, produção mais recente é sobre a legalização, e também é super interessante sobre a legalização nesses países, né? O que aconteceu, também trazendo dados. E é interessante observar como muitos desses vieram, como no Brasil, de uma situação de que havia casos de aborto legal com exceções, né? Como aqui, a gente tem 3 casos possíveis de aborto, e como essas experiências com esse aborto legal nessas situações específicas levou à legalização da interrupção voluntária para todas elas. Então, também recomendo dar uma olhada. Daí ia dizer que essa matéria, que eu achei importante trazer, que também é de 1 ano atrás, é a matéria mais lida da história da GN. A GN tem 1 ano e meio quase de vida. E essa matéria está todo santo dia no nosso Analytics, gente. É impressionante, assim. Toda vez que a gente abre o Analytics, a matéria está lá. Então, assim, tem uma sede de informação por aborto, enfim, no Brasil, que é inegável, assim. Acho que pra gente ficou muito claro por esse dado, que é um dado nosso, do tipo, de que a gente sabe que as pessoas estão chegando no nosso site para saber sobre aborto. E, bom, para falar sobre esse caso aqui, do que a gente estava falando de acesso à informação sobre aborto legal, né? A nossa experiência como jornalistas, e eu gostei de ler a prévia que você, Júlia, liberou pra gente do relatório de vocês, que vocês buscaram os sites, né, sei lá, do Ministério da Saúde, de secretarias e tudo, que também é o que a gente como jornalista faz, é o primeiro passo quando a gente quer saber informação sobre alguma coisa, procurar um site do Ministério da Saúde, da Secretaria de São Paulo, de Saúde, enfim. E como é difícil muitas vezes pra gente que está acostumado a cavar para buscar informação, encontrar essas informações que dirá para uma pessoa que está numa situação de angústia e precisa da informação para, né, ter acesso a um direito dela. E aí eu só queria trazer também rápido como a gente tem trabalhado, especialmente em relação ao aborto legal, com a Lei de Acesso à Informação. E aí o que a gente fez mais recentemente, até para aquela edição, mas acabou que a gente não conseguiu, justo pelos tempos da Lei de Acesso à Informação, colocar esses dados nessa edição, é que a gente... O Ministério da Saúde tem o DataSUS, que é um site em que estão disponíveis os dados sobre os atendimentos no Sistema Único de Saúde. Só que eles, enfim, também demandam uma certa familiaridade com a ferramenta, e os dados que estão ali não são todos os dados que o SUS tem. Ele não libera, assim, o SUS, a cada atendimento ele recolhe uma infinidade de dados sobre aquela pessoa que está sendo atendida, sobre aquela situação, e nem tudo está aberto e disponível. Então a gente queria saber sobre aborto legal, e a gente queria especialmente o recorte de raça. E isso não está aberto dos procedimentos. Não faz nenhum sentido se o SUS tem esses dados que não nos libere, para a gente ter uma ideia justamente de quem são as mulheres que estão buscando esse serviço, né? Então o que a gente fez foi um pedido de lei de acesso à informação, que a gente entrou com um pedido no fim de julho, e o prazo para a resposta da lei de acesso são 20 dias, para quem nunca brincou
E aí no 20º dia a gente recebeu a resposta do Ministério da Saúde com planilhas de assim, muitos gigas, planilhas com códigos indecifráveis, que de fato uma pessoa tem que ser um mega analista de dados para conseguir decifrar o que tem naquilo ali. Por sorte, a gente na GM tem ótimos analistas de dados que fazem esse trabalho para a gente que é jornalista, que não rende tanto. E aí a gente conseguiu dados sobre aborto legal nos últimos 10 anos, que foi o que a gente pediu. O nosso pedido enfim, a gente pediu dos últimos 10 anos, por ano, por região, por UF, por raça, enfim, várias coisas. E aí conseguimos isso. Vocês veem que 2018 está lá embaixo porque é até julho o dado que eles nos passaram. Esse dado, na verdade, tem aberto disponível no DataSUS. Mas o que não tem no DataSUS é esse dado, que é o dado tipo da série de raça. Então a gente conseguiu, enfim, separar ali a partir do que eles nos deram. E é super interessante também, acho que não, esse não. Vocês veem como que mudou a catalogação por raça, assim, vários do que a gente levantou de procedimentos no SUS. Em 2008, o universo de sem informação ou não declarada era muito grande. E aí, nos últimos 10 anos, por certamente uma conscientização dos profissionais de saúde de entender que é importante, né, cadastrar a raça, diminuiu muito assim, a proporção de cadastros sem raça ou sem informação sobre raça, enfim. Aí esses dados, como eu falei, assim, a gente ainda não publicou, mas eu achei que era interessante para trazer justamente a questão do acesso à informação e como isso é importante para, enfim, para a política pública, para quem está estudando, né, para quem está produzindo conhecimento sobre isso e não está disponível. A gente teve que entrar com um pedido de lei de acesso para ter esse retrato, né? Bem, aí a gente conseguiu também os dados sobre o custo dos procedimentos, né, que isso também está disponível no SUS, e o custo médio de cada aborto legal no Sistema Único de Saúde. Tem outra coisa que a gente também observou, que a gente soube depois, que acho que o Cristiano vai saber melhor, a diferença da mil, né, como fala, e a curetagem, né, como muda, são procedimentos diferentes para fazer o aborto ser feito no Sistema Único de Saúde, e como isso muda o atendimento, muda o acesso das mulheres ao longo dos anos. Acabei não trazendo esse dado de cada procedimento, mas enfim, vocês veem que aumenta um pouco o custo médio por procedimento, e, enfim, tem um pouco a ver também com essa mudança no procedimento que é usado para o aborto legal nesses últimos anos. Esses são os óbitos também que a gente levantou. Então, você vê que é um aborto feito legalmente dentro do hospital, com um atendimento médico adequado, a taxa de óbito, a taxa não, né? Mas assim, enfim, é muito pequena, muito menos do que a gente tem acesso com os dados precários sobre aborto clandestino, inseguro, de morte de mulheres, né? Mas assim, acho que eu não consegui trazer, não. Mas, por exemplo, esses 2 óbitos de 2017, um foi no Norte, o outro foi no Nordeste. Nos 10 anos, o Sul não teve nenhum óbito. Então, assim, essas dificuldades também, como eu falei, né, o lance da região, de que também conta sobre que tipo de atendimento que está sendo feito, enfim, a depender da região que a mulher está, né. E aqui também os óbitos por raça. E, bom, temos ali, essas são as pardas, né, que nos últimos 2 anos foram as pardas que tem mais registro, né. Em aborto geral, você está falando, né? Aborto por razões médicas legais. Isso. Aborto legal, nos casos que a lei prevê. Morte por aborto legal. Isso. O procedimento no SUS. de aborto legal, né? Exatamente. E, bem, era isso.
porque eu acho que a gente pode conversar mais depois também, porque vier, mas eu queria mesmo mostrar para vocês o lance do acesso à informação e de como a gente precisa cavar bastante, que não está nada super disponível para quem quer saber mais sobre aborto legal, né? Obrigada, gente. Bom, Carolina, obrigada pela sua fala, né? Eu achei legal que você até falou que o nosso trabalho é um pouco parecido, né? Pra gente que produz conhecimento sobre isso, é de fato um desafio e uma coisa que eu acabei nem trazendo na minha fala, mas enfim, só para ilustrar um pouco também dessa dificuldade, como a gente se vulnerabiliza quando a gente vai atrás dessas informações, né? Não é raro uma pessoa que tá, um solicitante de informação, sofrer algum tipo de perseguição, né? E eu acho que quando a gente está indo atrás de informações sobre assuntos sensíveis, assim, é quando a gente está mais vulnerável, assim. Isso mostra também que como a criação e efetivação de direitos e criação de políticas públicas também passa pela proteção das pessoas que trabalham por isso. Enfim, achei legal pontuar. Queria chamar agora então a Natália para falar um pouco sobre estratégias e algumas políticas. Oi, gente. Então, eu resolvi ficar por último. Ela perguntou qual lugar eu queria ficar, justamente porque eu trouxe estratégias mesmo na questão da comunicação, como melhorar o acesso à informação justamente para a população e como melhorar o acesso à informação para os profissionais de saúde que também precisam desse acesso, que também é escasso. Só para falar sobre a gente rapidinho, a GHS trabalha com advocacy e comunicação voltada para a saúde global. E um desses projetos é sobre aborto. A gente tenta falar bastante sobre esse assunto sob um viés de saúde pública. A gente trabalha bastante com comunicação, enfim, vendendo pautas para jornalistas, trabalhando com redes sociais, com profissionais de saúde também, sempre tentando bater nessa tecla da saúde pública. O aborto é uma questão de saúde pública. A gente já fez algumas coisas com sistematização de dados, enfim, sempre tentando sensibilizar esses atores envolvidos no assunto, questão de gestores públicos, profissionais e imprensa em geral também. Algumas estratégias. A primeira é sobre a imprensa. A gente pensa que fazer um bom jornalismo é útil para avançar no acesso à informação para a população em geral. Quando você fala sobre uma mulher, sobre uma mulher de um olhar mais humanizado, você, enfim, passa para a sociedade alguma empatia por ela. Então, assim, você amplia o acesso à informação sobre aborto e também a imprensa tem esse papel de pressionar os órgãos públicos. A imprensa, enfim, tem esse papel de, falar sobre os órgãos e pressionar as questões quando tem coisas erradas. Um dos projetos que a gente fez, inclusive com a Jacira, com o Instituto Patrícia Galvão, foi um workshop com jornalistas. Foram 15 jornalistas para tentar entender quais são as dificuldades deles em falar sobre aborto. Se tem algum problema na redação, se tem alguma dificuldade, quais são as oportunidades, quais são os limites, quais são essas dificuldades em falar sobre esse assunto. Na verdade, a gente fez uma pesquisa com o Instituto Locomotiva. Enfim, Jacira, se você quiser falar alguma coisa sobre. Com 15 jornalistas para tentar entender quais são os problemas, quais são essas dificuldades, por que falar de aborto é difícil ou por que não é, se é um entrave. E a gente teve alguns achados. Um é que, enfim, esses são os principais. Não há diferença de aceitação entre aborto legal e aborto clandestino. Para falar sobre as duas coisas é a mesma coisa. A única dificuldade é se tem notícia ou não. Se tiver notícia sobre aborto legal, beleza, passa. Se tiver notícia sobre aborto clandestino, passa. As duas coisas estão no mesmo nível. Como a Carolina falou, a dificuldade de compreender os dados. É difícil para eles entrar no DataSUS, tem enfim, um monte de coisa, um bando de dados, tudo misturado, os jornalistas não entendem. E eles também não têm tempo para entender isso.
Eles, enfim, não tem alguém disponível 100% do tempo para fazer isso para eles. E o que leva a um outro problema, porque os jornalistas estão cada vez mais distantes das organizações, das instituições. Então, justamente por falta de recursos dessas organizações, que não conseguem ajudar tanto mais o jornalista, e por questão de, às vezes, eles perdem um pouco de contato, enfim, vida de jornalista louca mesmo, muita coisa acontecendo. E o mais óbvio é a dificuldade de conseguir personagens. As mulheres não falam sobre aborto legal, já é difícil falar sobre violência sexual, sobre estupro, ainda mais sobre aborto que você sofreu, ou enfim, que você fez, aborto legal, aborto clandestino mesmo. Um outro projeto que a gente auxiliou foi o mini manual do Think Olga. Think Olga, enfim, já está fazendo esse mini manual há muito tempo. Elas têm sobre racismo, LGBT, enfim, sobre vários outros temas. E a gente achou que seria interessante fazer sobre aborto também, que é um tema, enfim, difícil e que o jornalismo precisa ter esse olhar humanizado sobre esse tema para cada vez mais passar informação para as pessoas, cada vez mais passar... juntar pessoas para esse tema. Algumas dicas que a gente abordou nesse mini manual. Em primeiro lugar, como todo mundo fala, então, se você dá visibilidade aos serviços existentes e passa as informações corretas, já abre o acesso à informação, já passa a informação para a população. Se você, sei lá, um jornalista local, um jornalista do seu bairro, do município, você fala qual o serviço de referência que está no seu bairro, qual o serviço de referência do seu município, isso já ajuda bastante, já divulga para as pessoas qual o serviço de referência que tem lá. Número 2, buscar as fontes que falem de um ponto de vista humanizado. Nessa pesquisa do Instituto Locomotiva, a gente achou, as jornalistas falaram também que os editores às vezes pedem para colocar o outro lado, mas não tem outro lado, sabe? Você vai, sei lá, uma pessoa sofreu um estupro, fez o aborto legal, e você vai lá e entrevista alguém do outro lado para explicar sobre o feto que morreu. Não tem outro lado, não vale. Então essa era uma das coisas também que as jornalistas falavam. Uma coisa bastante legal é ter um parágrafo fixo nas matérias que falam sobre aborto. Então, escreve a matéria sobre aborto, no final fala: o aborto é legal em 3 situações: em casos de risco à vida da mulher, em casos de feto anencefalo, em casos de estupro. E o 4, ressaltar sempre que é necessário que a vítima de estupro não precisa de boletim de ocorrência, não precisa de boletim e nem de mandado judicial. Algumas coisas sobre os termos, que a Júlia também lembrou. É bom você usar mulher em vez de mãe, não é só porque, enfim, ela teve a concepção que ela tem algo a ver com a maternidade. Usar os termos embrião ou feto e não bebê ou criança, porque, enfim, não é um bebê nem uma criança, embrião nas primeiras semanas, o bebê, um feto até ele ser concebido. Não usar imagens de mulheres com barrigão, porque não são essas as mulheres que abortam. Até as 12 semanas ela não tem uma barriga enorme, ainda mais quando se fala de uma mulher que sofreu estupro, enfim, mostrar uma barriga enorme. Não é essa que vai fazer o aborto legal, porque não é permitido até uma idade gestacional muito avançada. E não usar o termo pró-vida, porque nós somos pró-vida. Ou vocês usam o termo pró-vida e depois falam e explica depois. Movimento contrário ao direito da mulher de decidir, por exemplo. A segunda estratégia é justamente sensibilizar os profissionais de saúde, porque a imprensa seria a primeira, justamente para passar a informação para a população, mas beleza, a população toda sabe. Aí a mulher vai e chega no serviço. O profissional vai e manda ela fazer o boletim de ocorrência e depois volta. Vai fazer o mandado judicial. Não adianta nada a população saber se o profissional de saúde não está ciente do que ele tem que fazer. E não só para isso também, né, mas para eles aprenderem a melhorar a notificação de dados também. Porque às vezes, enfim, é uma ficha enorme, você tem que assinar
botar várias coisas, vários pontos, enfim, se viu que alguns não colocam a raça e tal, para melhorar também a produção de dados. Essa foi uma iniciativa que a gente só auxiliou de um grupo específico lá da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Foi muito bacana. Esse grupo ele mapeou os serviços de aborto legal no Rio de Janeiro, por casos de mulher, e tentaram, era justamente para, enfim, os médicos tentaram identificarem os erros nesses casos. Por exemplo, uma mulher foi violentada, teve uma boa noite de Cinderela no copo, bebeu, acordou num quarto de desconhecido, e aí foi direto para a delegacia fazer o boletim de ocorrência, e o policial falou para ela ir no serviço X. Ela foi, fizeram a ultrassonografia e viram que ela estava grávida. Aí, enfim, quando fizeram, ela descobriu, depois continuaram fazendo ultrassonografia e ela ficou escutando os batimentos cardíacos do feto. A enfermeira também falou qual era o sexo do feto, coisas desse tipo. E aí era justamente para o profissional tentar identificar quais são os erros desse ponto. Tinha algumas coisas relacionadas à notificação que eu não lembro, e aí o profissional identificava. Enfim, foi um workshop bem legal. E mostrava, alguns realmente sabiam o que era fazer e alguns não tinham muita ideia, sabe? O último ponto foi fazer, que está acontecendo ainda, foi essa visita em cada uma das 12 maternidades. Elas levaram um folderzinho, inclusive eu vou pôr aqui, e sentaram com cada um dos chefes para explicar direitinho como se faz o fluxo. Por exemplo, chega uma mulher lá, vítima de violência sexual. Qual a primeira coisa? Ela vai entrar pela emergência. Beleza, qual a classificação de risco? É a prioridade amarela. É a prioridade verde, amarela? É a vermelha? Não, amarela. Aí depois tem a avaliação médica, faz a coleta, dá o coquetel, tem a profilaxia, contracepção de emergência. Isso nos casos de violência sexual. Às vezes a mulher não chega lá depois que foi estuprada, porque é um trauma, né? Quando ela engravida, tem direito a fazer o aborto legal. Entra pela emergência ambulatório, faz a avaliação multiprofissional. Avaliação entre toda essa rede, enfermeiro, médico, psicólogo, eles decidem se ela está apta a fazer o aborto legal ou não. E aí era justamente aquela questão que o Cristiano falou, de às vezes a mulher não consegue lembrar exatamente qual foi o dia. Então, às vezes não bate com a idade gestacional. E aí eles têm que decidir se está apta ou não está apta ao aborto legal. Se define, é internada, faz a realização, realiza o aborto legal e ganha alta. Tudo isso, enfim, ela foi lá, sentou em cada um dos serviços, foi explicando o fluxo, explicando que não cabe ao profissional do cuidado da fala da vítima, tem outra parte também no folder que fala sobre objeção de consciência, tentando passar a informação que às vezes eles não têm. Só para concluir, eu juntei essas duas coisas, tanto o jornalismo, um bom jornalismo, que não estigmatiza a mulher, que passa a informação correta, que fala sobre todas as situações legais, que cobra dos gestores públicos para fazerem, enfim, para cumprirem com o dever, tanto quanto os profissionais de saúde bem treinados, que sabem o que fazer com a mulher quando ela chega, que sabem notificar direitinho para ter uma produção de dados eficiente. São, enfim, duas formas que garantem tanto o acesso à informação para a população geral, quanto para o provedor desse serviço e garantem um bom funcionamento do sistema. É isso.